Bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar sobre, na verdade, uma breve introdução sobre a história da religião. Isso começou mais ou menos há 8.000 anos antes de Cristo. Só para vocês terem uma referência, o fóssil mais antigo encontrado até hoje é da Lucy e ela tem mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, ela é da metade do período de quando teve os primeiros povos, os primeiros homens na Terra. Foi no período neolítico, o famoso Homens das Cavernas, que eles começaram a introduzir a religião no dia a dia deles. Nesse período eles já tinham família, eles já tinham a plantação, a agricultura, já criavam animais, já tinham ali seu pequeno vilarejo. E eles começaram a colocar o sol como um deus, a água como um deus, os rios e alguns animais. Mas ainda não se tinha a dualidade neste momento. Ou seja, não se tinha ainda a diferenciação entre o bem e o mal. Tinha apenas aquela religião, aquilo a ser seguido. Mas não tinha nada ainda no sentido moral. Tu podia seguir aquilo e tu, lá na tua época, tu era digamos assim, um assassino, alguém passado para trás. E na religião da época não se dizia assim, tu tem que seguir isto. Tinha aqueles aspectos religiosos. Ponto. Mas foi no século 6 depois de Cristo que surgiu a primeira religião com dualidade. Ou seja, já tinha diferenciação entre o bem e o mal. Foi chamado de Zoroastro, que depois, no século 7, foi substituído pelo islamismo, que nós conhecemos até hoje. Para ver como essa religião é bem antiga. Mas nesse meio tempo aconteceu um fato que marcou a vida de todos, né? Foi Jesus Cristo. Que quando todas as pessoas tinham um sentido que seguiam a vida normal, enfim, na época, mas quando Jesus veio, mudou aquilo. Tanto que mudou que até hoje nós nos baseamos muito nos ensinamentos do Cristo. Então o impacto que isso teve, né? Mas qual foi o objetivo de Cristo? O objetivo dele basicamente foi vir revelar as leis que já tinham sido informadas por Moisés. Moisés, para quem não lembra, né? É dos 10 mandamentos. Que ficou no Egito, ficou no deserto, isolado, e escreveu lá numa pedra os 10 mandamentos. E ele foi um dos profetas mais importantes do judaísmo e do cristianismo, sendo dessa forma Moisés a primeira revelação, Jesus a segunda. Ou seja, Moisés veio, trouxe ali os 10 mandamentos, as 10 leis a serem seguidas, né? Leis bases a serem seguidas, e depois veio Jesus falando sobre aquilo de uma outra forma. E Jesus ainda disse, muitas coisas ele ainda não falava porque o povo não compreenderia. E ele tinha que falar também de acordo com o que o povo iria entender. Então tem todo esse aspecto. E Jesus ainda fez algumas revelações sobre a encarnação. Tem gente que diz que nunca foi tratado sobre a encarnação na Bíblia, tem gente que diz que sim. Mas essas informações que eu trago, eu trouxe com base em alguns estudos de teólogos e historiadores e tradutores. E eles dizem que a palavra polignésia pode ser compreendida como viver de novo ou reencarnação. E segundo alguns historiadores, a palavra regeneração foi traduzida erroneamente com a intenção escandalosa dos tradutores de esconderem a ideia da reencarnação ou de um novo nascimento carnal. Curioso isso, né? Isso muda muita coisa mesmo. Tem um trecho que cita isso, que é Mateus capítulo 19, versículo 28.
E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A Bíblia tem um aspecto muito importante. Eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia também, os livros espíritas também, os livros humanistas também, e estudo a história também. Com isso eu junto tudo e baseio a minha tese. Mas a Bíblia tem um aspecto que, quando lê, cada pessoa que lê tem sua própria compreensão dela. Ou, em alguns casos, outras pessoas leem e depois passam o seu ponto de vista sobre aquilo. Por isso que é muito importante nós pegarmos e lermos. Não só ouvir o que é, mas pegar, pesquisar, isso aqui, deixa eu ler, deixa eu ver se eu tenho o mesmo ponto de vista. Cada pessoa vai ter uma compreensão. Isso que eu trago é muito novo, esses apontamentos dos estudiosos. Agora nós vamos entender, mas por que isso aconteceu assim, dessa forma? Então nós vamos avançar um pouco mais na história e vamos falar do imperador Justiniano e sua esposa Teodora. Ele era romano. Recomendo, para quem quer conhecer um pouco mais de como era Roma na época, os imperadores, tem uma no Netflix que se chama Império Romano. Recomendo. Ali a gente começa a ter uma visão de por que Roma, no fim das contas, que era um dos maiores impérios do mundo, dominava quase toda a Europa, caiu por ruína. E ali nós começamos a ver já que existia a chantagem, matar por interesse e outras coisas mais. Recomendo muito essa série. Tá? E nós vamos entender agora o que aconteceu que a reencarnação caiu. Não foi passado adiante. Porque o cristianismo primitivo aceitava a reencarnação, era uma crença comum entre todos os povos contemporâneos de Jesus e de seus discípulos e diante deles também. Ou seja, é uma coisa que já vinha. Mas o problema foi no Concílio de Constantinopla, em 553 d.C., que foi condenada a pré-existência da alma com relação ao momento da fecundação do embrião humano. Basicamente, o espírito surgia no momento da fecundação e depois que terminava a vida se extinguia, né? Não tinha, depois daqui não tinha, digamos assim, o espírito que ficava ou numa colônia, ou ficava num umbral, ou ficava vagando, ou reencarnava. Ali se terminava. E até hoje ainda se tem muito essa compreensão. Mas por que ele decidiu levar isso? Porque na época o imperador, né, só para complementar, é quem mandava. A igreja até aquele momento ela não mandava, não tinha tanto poder, não tinha nem poder mais que o imperador. O imperador chegava lá e decidia o que tinha que ser. Mas a questão é, por que ele levou isso adiante? O que incomodava o império naquela época? O problema estava relacionado a Teodora. Porque antes de ela se casar e virar imperatriz, ela era, digamos assim, uma pessoa normal. Tinha uma vida normal. Ela tinha um trabalho árduo, pesado. E ela tinha amigas escravas, prostitutas, entre outras. Então, quando ela se casou com Justiniano, ela deixou essa vida. Mas a fama dela continuava. De tudo que ela fazia e como ela levava a vida. Então, já que ela tinha um poder de imperatriz, ela mandou executar as suas ex-companheiras. E, como a religião ela tinha um peso ali, por mais que muitas vezes não se seguia, mas tinha uma preocupação, e no caso dela, muito específico sobre a reencarnação, sobre o fato de voltar e pagar pelo que a gente fez nessa vida. Se a gente foi uma pessoa ruim, a gente depois se reencarnava com uma pessoa numa situação muito difícil, sofrida. E ela tinha medo disso, tinha medo de voltar como uma escrava negra. Porque na época se tinham os escravos brancos, escravos negros,
mas os negros sofriam muito mais ainda. E nesse caso ela tinha muito medo. Então ela influenciou Justiniano a levar isso adiante e a não se falar mais em reencarnação, porque assim ela tirava aquele peso. Mas a gente sabe que isso é indiferente. Mudar a lei ou não mudar, não vai mudar a realidade. Então ela influenciou ele a acabar com essa história de reencarnação. E dali em diante a reencarnação não pôde mais ser citada. Tudo que continha informações sobre reencarnação, algumas palavras que queriam dizer isso, eram tiradas. Então aí nós já temos uma mudança. E ali, agora nós compreendemos como que a reencarnação caiu. Porque, digamos assim, quem é espiritualista, lê a Bíblia, entende nas entrelinhas que é comentado sobre a espiritualidade, sobre a reencarnação, sobre a alma. Mas quem não tem essa base entende aquilo de uma outra forma. Mas e se tivesse o texto original ali? Será que não teria mudado muita coisa? Inclusive, até contando um pouco da história de Allan Kardec, ele passou muita dificuldade quando ele começou a estudar sobre os espíritos, sobre a reencarnação. Ele começou a bater de frente nesse sistema. E depois, como ele era um homem bem visto na sociedade, e os amigos dele, ele era professor, ele teve uma certa força ali de conseguir levar isso adiante. Talvez fosse outra pessoa mais simples não conseguiria, mas ele conseguiu levar isso um pouco mais adiante. E num dos casos ele começou a exportar livros para alguns países europeus, e nesses países a igreja confiscava esses livros e queimava. Então ele teve uma vida bem difícil nessa questão de querer espalhar o conhecimento, as descobertas dele, por causa deste detalhe. Então, estava conferindo aqui se não tem mais. Tá. Eu já falei tudo, né, que tinha que falar. Então, aqui a gente começa a compreender que depois desse momento, aonde ele começou de novo com os estudos religiosos virado para a espiritualidade, as outras coisas começaram a mudar. Começaram a ser, digamos assim, um pouco aceito este novo ponto de vista dele. E depois disso foram surgindo as outras, ou aparecendo, ou as outras religiões conseguiram mais espaço a partir deste momento para aflorar. Depois que o espiritismo começou a ser conhecido aqui no Brasil, né, com algumas lutas, alguns conflitos ainda. Depois surgiu a Umbanda, que passou por um bom momento difícil ali, muito pouco aceito, por N motivos. E hoje nós temos diversas casas de religião espalhadas pelo Brasil. Hoje nós temos na mesma quadra uma igreja, um centro espírita, um centro bandista. Algo comum hoje. Então, mas foi uma luta árdua dessas religiões espiritualistas para divulgar, por causa desse detalhe, por causa de uma mudança na história. Talvez por causa de uma pessoa, por causa do medo de uma pessoa, mudou muitos fatos na história. Então, também é importante a gente refletir como a nossa atitude tem uma grande interferência na vida das pessoas, às vezes a curto, médio e longo prazo. É isso que eu quis trazer para vocês, esse breve resumo, para entender algumas mudanças também, como interferiu no espiritismo e nas religiões, e como também o nosso papel é importante na vida das pessoas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, sugestão, crítica. Estou aberto a qualquer coisa para a gente poder conversar, trocar uma ideia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.